Oi, gente, esse é o ArchiCast especial, meu nome é Adilson e estamos aqui para mais um episódio especial, dessa vez para apresentar os resultados do concurso de arquitetura Habitação de Interesse Sustentável, fruto da parceria entre a Secretaria Nacional de Habitação com a Agência Alemã de Cooperação Internacional, através do projeto Eficiência Energética para o Desenvolvimento Urbano Sustentável, Foco Habitação Social. Com apoio e coordenação do Instituto dos Arquitetos do Brasil do Distrito Federal, o concurso faz parte de uma mudança de paradigma que envolve a democratização da boa arquitetura através de políticas públicas. Nesse sentido, um de seus objetivos é prover ao poder público projetos arquitetônicos de qualidade, atualizando a política habitacional, voltada à população de menor renda, a partir de parâmetros de sustentabilidade. Essa iniciativa contribui ainda para a criação de um ambiente inovador para empreendimentos de impacto social, impulsionando-os para uma agenda contemporânea que integra desenvolvimento humano e consciência ambiental. E para conversar sobre o concurso, a gente está aqui com algumas pessoas que são fundamentais nesse processo. Primeiro, deixa eu chamar a presidente do IAB do Distrito Federal, que é Heloísa Moura. Boa noite, Heloísa. Obrigado pela sua presença aqui. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui a convite de vocês. Está aqui também a coordenadora adjunta do concurso, que é a Laís Petra. Boa noite, Laís. Obrigado pela sua presença. Oi, pessoal. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo. É um prazer participar desse podcast com o resultado do concurso. Bom, está aqui também o representante da Agência Alemã de Cooperação Internacional, que é o Daniel Wagner. Daniel, boa noite. Obrigado pela sua presença. Oi, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes aqui do ArchiCast. A gente vai falar também com os vencedores do concurso, né? Deixa eu chamar um por um aqui. Primeiro, o Ricardson Ferreira. Boa noite, Ricardson. Seja bem-vindo. Olá, boa noite a todas e a todos. Está aqui também a Paula Vilela. Boa noite, Paula. Boa noite a todas e todos. Um prazer estar aqui com vocês. E também o Luiz Loyola. Boa noite, Luiz. Obrigado pela sua presença. Boa noite, turma. Bem satisfeito de estar aqui gravando com vocês. Bom, a gente está também com o secretário nacional de Habitação, o Alfredo Eduardo dos Santos. Boa tarde, Alfredo. Obrigado pela sua presença aqui para conversar um pouquinho com a gente. Boa tarde, Adilson. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Lili. Boa tarde a todos. Para conversar com essa turma toda, estou aqui com o Rafa. Boa noite, Rafa, tudo bom? Boa noite, pessoal. Vamos, porque hoje é dia de bastante gente, bastante prosa. E a Lili, hoje eu inverti, né, Lili? Chamei o Rafa primeiro, depois você. Boa noite. Sim, boa noite todo mundo aí, pessoal, parabéns aos vencedores, aos organizadores, excelente concurso, vamos que vamos, entender um pouquinho melhor esse processo. Exatamente, vamos lá. Primeira pergunta, eu acho que talvez o Daniel consiga responder a gente a respeito de explicar, né, o que é a GIZ e qual que é a sua colaboração com a SNH, que é a Secretaria Nacional de Habitação, né? Daniel, se você quiser começar, fica à vontade. Obrigado. A GIZ é uma agência pública de cooperação para projetos de sustentabilidade, né? A agência alemã, e a gente tem projetos, atua mais ou menos em 130 países do mundo, sempre com parceiros locais, parceiros governamentais públicos, né? Nos países que a gente atua. Aqui no Brasil, a GIZ tem cerca de 40 projetos independentes, cada um com o seu parceiro específico. O nosso projeto, o projeto EDUS, que é Eficiência Energética para o Desenvolvimento Urbano Sustentável, tem uma parceria com a Secretaria Nacional de Habitação. Fazemos esse projeto de cooperação juntos, que o objetivo principal é melhorar as condições de conforto ambiental, de desempenho, de eficiência energética das habitações produzidas pela SNH. E o concurso, então, se encaixa entre uma das ações que o projeto EDUS está fazendo, está tocando ao longo desses 3 anos que a gente já está atuando aqui já junto com a SNH. Perfeito. E como é que se deu a aproximação da GIZ com o IAB, né, que foi um parceiro aí fundamental na organização e estruturação do concurso junto com a GIZ? Talvez a Heloísa possa falar um pouquinho pra gente como é que se deu essa aproximação inicial entre as duas instituições, né, para organizar o concurso como um todo, né? Essa aproximação, ela já é antiga, ela começou antes de eu tomar posse como presidente. Foi uma herança que eu recebi em 2019 e a gente continuou conversando para poder tornar viável. É um concurso que tem alguns anos aí já, mas eu acho que o Daniel pode falar um pouquinho mais, porque isso veio já na gestão passada. Na verdade, a ideia do concurso nasceu há bastante tempo já, a gente começou a desenvolver isso já no final de 2019, né? E a nossa meta, o que a gente precisava fazer junto com a SNH, era desenvolver alguns modelos inovadores de habitação de interesse social.
E a gente tinha várias maneiras de desenvolver esses modelos, desde contratar 3 escritórios a buscar modelos já existentes. Mas sempre foi uma vontade da GZ, uma vontade nossa, tentar democratizar um pouco, ampliar o debate do que poderia ser uma evolução da adaptação de interesse social no Brasil. Por isso mesmo a gente teve essa ideia do concurso. O IAB especificamente, a GZ enquanto cooperação internacional, né, todo tipo de parceria, de contrato que a gente faz é através de uma licitação. Então, na verdade, a relação com o IAB, apesar da gente já ter tido uma série de conversas no momento do desenvolvimento da ideia do que seria o concurso, a gente fez uma licitação, a GZ e a Secretaria juntos, fizemos uma licitação para entidades que pudessem apoiar a organização desse concurso. Então, essa foi uma licitação pública, aberta, que várias entidades poderiam se inscrever, e a IAB acabou se inscrevendo e ganhou a licitação para ajudar a gente na organização desse concurso, né? Então, a gente, na hora que a gente assinou um contrato com o IAB para desenvolver o concurso, a gente sempre quis que o IAB fosse muito mais um parceiro na concepção da ideia do concurso mesmo, do que apenas um prestador de serviço, né? Então a gente envolveu desde cedo o IAB nessa conversa, o que poderia ser, como seria, que tipo de parceiros de arranjos, qual é o tipo de programa que seria ideal, como é que a gente consegue levar isso dentro da política pública. Então o IAB ajudou a gente desde a concepção, uma vez que a gente tem um contrato assinado, né? Desde a concepção do concurso mesmo, até a parte, vamos dizer, mais de carregar o piano mesmo, de começar a fazer trabalho de coordenação, escrever edital, escrever termos de referências, documentos, etc. Então, Heloísa e Laís, podia contar um pouquinho pra gente como é que foi esse processo de estruturação do concurso e falar um pouco também do objeto e objetivo do concurso, né? Bem, o concurso ele é uma modalidade que a gente defende há muitos anos, desde a criação do Instituto dos Arquitetos em nível nacional, porque é uma das formas mais claras e transparentes de processo de contratação de projetos. E que tem um resultado muito bom, porque você pode ver, né, o projeto de fato antes de contratá-lo. Assim, não só ver, mas ter uma noção de replicabilidade, como é o caso desse concurso, de custo, né, de execução. Tem uma série de parâmetros que deixam um processo mais claro e traz um melhor resultado. Sem falar que a gente envolve, em vez de envolver 2, 3 escritórios, a gente envolve um país inteiro. Então, a gente recebeu esse desafio da GIZ com muita alegria, né? Lá em 2019, a gente veio discutindo e conversando. Felizmente, o IABDF ganhou, né? Nós temos 60 anos aí de experiência em atuação em prol da arquitetura e do urbanismo. Então, a gente montou uma comissão, a gente chamou o coordenador, que é o Haroldo Pinheiro, que foi presidente do IABDF, foi o primeiro presidente do CAL. Ele tem muitos anos como organizador de concurso, coordenador e participante, então a gente chamou ele para ajudar nessa empreitada. E foram alguns meses de trabalho árduo. Como presidente, eu não participo do desenvolvimento do concurso em si, eu participo das tratativas iniciais apenas, né, por questões de sigilo e segurança, eu fico do lado de fora, mas foi um trabalho feito a muitas mãos, com muitos acordos, para poder ser o melhor certame possível e a gente chegar no melhor resultado. Laís, do seu ponto de vista, como é que foi a recepção do concurso pelos arquitetos? Assim, imagino eu que alguns arquitetos te procuraram para tirar dúvidas ou dos projetos que vieram participar do concurso, enfim. Conta um pouco pra gente dessa recepção. O concurso, ele tem um canal de comunicação que é exclusivo através do site do concurso, e isso é essencial que aconteça para que seja mantido o sigilo do concurso durante todo o processo de seleção. Nem nós que participamos da coordenação não sabemos quem que mandou qual proposta. O resultado é revelado só no final, inclusive pra gente, e até para o júri também. Só no dia que saiu o resultado lá na segunda-feira, no evento de lançamento, a gente também ficou sabendo junto com vocês, junto com quem estava assistindo, quem que foram os vencedores. Teve um tempo que ficou aberto o canal de perguntas, e as perguntas em geral, tem gente que faz perguntas sobre as inscrições, tem gente que fez uma pergunta sobre a planilha, já que foi uma inovação desse concurso, então a gente teve que explicar para o pessoal sobre tudo que tinha que ser preenchido lá. No final a gente teve 5 ou 6 blocos de perguntas, e falava de diversos temas, sobre o terreno virtual, falava sobre a planilha, sobre a insolação, sobre diversos itens que fazem parte lá do edital e das bases do concurso.
considerando a quantidade de pessoas que se inscreveram e a quantidade de propostas que foram enviadas, imagino que foi uma recepção muito boa, né? Já tivemos mais de 100 inscrições, 140 inscrições, 66 propostas enviadas, é uma quantidade muito boa. A média realmente de propostas enviadas ultimamente nos concursos tem sido isso, 60, 70, quando o concurso é super bem sucedido e tem um alcance muito bom. Ficamos muito satisfeitos com a quantidade, com a diversidade de participantes de todos os estados, né, de quase todos os estados do país, que normalmente tem uma participação muito grande do pessoal do Sul, do Sudeste. São Paulo tem uma participação gigantesca, mas também pela quantidade de arquitetos que tem em São Paulo. Muitas vezes os estados de Norte e do Nordeste não costumam ter propostas. Nesse caso, a gente teve de diversos estados, inclusive os que não costumam mandar. Isso significa que a gente teve um alcance muito grande na divulgação, e eu acho que esse era um dos grandes objetivos que a GIS tinha, né? Conseguir atingir muita gente para que muita gente propusesse as suas ideias para aquela situação. Então, a gente ficou muito feliz com o resultado das inscrições. Eu queria ouvir um pouquinho do Daniel, tendo participado da organização, da idealização e acompanhado todo o processo. Qual que é a expectativa, né? Qual que era a expectativa da GIZ, no caso, né? Com a promoção do concurso e com os resultados, né? Falar um pouquinho pra gente sobre os objetivos do projeto mesmo, se você acha que os resultados, né, trazem aquilo que foi objetivado, como é que a instituição vê? Toda a concepção do concurso, ele trazia uma proposta bastante inovadora do que normalmente são concursos, né? Quando a gente tem um terreno determinado, um programa muito bem determinado e as pessoas fazem lá seus projetos, né, como vários exemplos, né, pode ser um aeroporto, um museu, enfim, né, ou o que for, uma sede institucional, etc. Esse concurso, ele tinha várias peculiaridades, porque a gente queria usar o concurso como uma forma de licitação pública para impulsionar a política de habitação social no Brasil, né? Se a gente pode entender a arquitetura como a resolução de um problema, ou seja, se você tem um cliente que tem um terreno vazio e o cliente, por exemplo, quer uma casa e a arquitetura vai lá e resolve esse problema desse cliente, o nosso problema específico nesse concurso não estava em 3 terrenos determinados que iam receber 3 projetos determinados. Estavam sim em como é que a gente pode usar projetos que possam servir para a Secretaria Nacional de Habitação evoluir as suas políticas públicas na hora de fazer habitação, né? Todos nós conhecemos o Minha Casa Minha Vida, o que foi esses últimos 10 anos de produção, muita quantidade de produção. O que a gente queria dar era um salto de qualidade no que foi feito no Minha Casa Minha Vida. Por isso mesmo, a gente determinou alguns conceitos básicos que eram importantes nesse concurso, né? Um deles é justamente você não ter um terreno real. Foi uma opção deliberada que a gente fez, porque a gente queria que as soluções pudessem demonstrar a sua adaptabilidade, a sua flexibilidade em se adequar a diferentes terrenos, né? A solução tinha que ser uma solução flexível o suficiente para se adequar em terrenos urbanos diferentes e em climas diferentes, né? Então esse era um conceito muito importante para a gente. Ao mesmo tempo que a gente trata, parte do que a gente faz muito dentro da Secretaria Nacional de Habitação, é colocar o conceito da regionalização como uma coisa determinante na política habitacional. Ou seja, no Minha Casa Minha Vida a gente viu o mesmo prédio construído na Serra Gaúcha e no Sertão Baiano, por exemplo, né? E a gente sabe que isso não funciona muito bem em termos de conforto ambiental e de resposta a uma condição climática. Então esse conceito da regionalização para a gente era muito importante. Por isso que a gente trouxe essa ferramenta de avaliação de projeto que a gente desenvolveu, em que os concorrentes, depois é até uma curiosidade que eu queria saber, pela primeira vez a gente está falando aqui com os vencedores, queria saber um pouco deles, como é que eles se adaptaram a essa ferramenta, como é que foi esse processo. A gente sabe que pode ter sido uma coisa complexa de absorver, mas a gente queria que esse conceito de pensar no clima que você está projetando como uma prioridade, né? A gente no Brasil tem 8 zonas bioclimáticas, então a gente sabe que os projetos eles podem, muitas vezes com alguns poucos detalhes, se adaptarem às diferentes demandas climáticas que tem no Brasil. Então a gente tinha esses conceitos básicos, né? Um conceito de adaptabilidade, de replicabilidade, porque a gente tem ainda um déficit habitacional enorme no Brasil e ele tem crescido, então a gente precisa de soluções que ao mesmo tempo sejam replicáveis e que sejam adaptáveis, né? E ao mesmo tempo também que tem um custo exequível considerando a realidade financeira da Secretaria Nacional de Habitação. Então a gente tinha mais ou menos esses 3 grandes conceitos, né, que era, vamos dizer, a proposta que a gente trouxe no concurso, né, a adaptabilidade a diferentes climas e terrenos, a replicabilidade para você conseguir fazer uma produção em série para dar conta do déficit habitacional e um custo, porque tem que considerar a realidade financeira do governo brasileiro. Nosso público
Básico é formado por jovens arquitetos e profissionais que estão sempre em busca desses desafios, né? Desafios esse aí, como o Daniel mencionou aí, da construção desse concurso. Aí eu queria saber de cada um de vocês, e aqui de repente eu proponho um rodízio, né? A gente pode começar com o Rickardson, depois o Luiz e a Cris e a Paula, para fazerem um rodízio aí do que motivou vocês a se inscreverem no concurso, um pouquinho da trajetória de vocês com outros concursos. A gente queria conhecer um pouco mais aí a motivação de cada um de vocês. Trazendo essa relação do que foi o concurso para a gente no escritório, acho que a gente podia pautar a presença no meio, né? Na nossa universidade, onde a gente se formou, isso era muito presente, essa construção, buscar entender quais são os concursos que estão sendo desenvolvidos para entender a complexidade e a produção em outros estados, quais as soluções e essas inovações, assim mesmo, né? Quando a gente ficou sabendo do concurso, chamou muito a atenção, principalmente por conta da demanda, né, de concurso nesses últimos anos, e o programa por propor discutir a habitação social. A habitação ela é muito importante para o nosso país e representa algumas fragilidades que nos propôs, digamos assim, a repensar e tentar construir novas possibilidades. Quando a gente começou a ver e entender qual seria a proposta, essa relação do lote, como repensar em tentar propor alternativas para um lote virtual. Então, foi muito presente essa construção da possibilidade do projeto se adaptar, muito presente pensar em modulação dessa nossa proposta, de modo que ela conseguisse se adaptar a lotes urbanos a partir desse módulo. Então, essa construção, ela acabou trazendo e a partir desse momento a gente começou a conversar, teve uma dedicação aí muito grande para propor e tentar esgotar essas possibilidades de ocupação, quais seriam os ganhos, como aproveitar esse terreno que tem um espaço generoso para levar a urbanidade para os bairros, para levar a urbanidade para esse espaço que ele vai se inserir. Então, como ele poderia contribuir para todo um entorno que pode ter fragilidade relacionada à vegetação, que pode ter fragilidade relacionada a espaços públicos generosos, infraestruturas. Então, como que ele poderia ser esse catalisador? Foi um pouco disso, essa nossa construção, assim, de início, pessoal. Sobre a questão do porquê fazer esse concurso, qual a relação com os concursos, a gente tem uma relação de longuíssima data, né, de concursos públicos de arquitetura. Eu acho que é onde se debate a boa arquitetura, né, é onde também se tem liberdade de pôr em prática um pensamento arquitetônico e uma discussão. E, como o Rickardson falou também, isso arrefeceu um pouco nesses. Então é sempre uma alegria poder ver concursos como esse surgindo. Um concurso que tem um desafio enorme, né, como o Daniel falou, porque é uma série de demandas, e que são demandas que não são específicas, que precisam ser desdobráveis. Então é um concurso muito interessante, assim, me instigou muito. É o segundo concurso que eu participo. Eu participei um ano passado, entendi um pouco a dinâmica do cronograma, de como fazer um concurso em pouco tempo, e aí me atraí muito por esse concurso. Eu também leciono a cadeira de projeto de habitação de interesse social, então é um tema que eu sou muito apaixonada, é um desafio que faz parte, talvez, do nosso maior problema na arquitetura, né, desde sempre, que é a habitação. Então acho que reuniu uma série de desafios que foi muito, muito interessante, e aí fui fazer e encarei. E que bom que estamos aqui podendo debater isso, né? Então, acho que em relação aos concursos é isso. Para falar um pouquinho dessa relação com os concursos, a relação do nosso escritório é uma relação muito antiga, na verdade, né? O nosso escritório, o Mira Arquitetos, ele se iniciou conceitualmente ainda na época da faculdade, participando, não sei se vocês lembram, antigamente as bienais tinham um concurso de escolas de arquitetura. Eu e a Cris, nós montamos a nossa equipe de projeto lá atrás, em 2003, 2002, nem lembro direito. E vencemos a seleção da escola e depois vencemos o concurso da Bienal, né? E desde aquela época nós enxergamos no concurso essa possibilidade aí que a Paula mencionou, né? Da discussão arquitetônica, de discutir as questões mais complexas da cidade, de fugir um pouco do cotidiano do escritório, né? E de usar o concurso um pouco como um instrumento de pesquisa
de projeto, de pesquisa de arquitetura. Desde então, a gente vem tentando trazer essa prática do concurso para o cotidiano do escritório, né? Sempre tentando fazer pelo menos um concurso por ano. Hoje em dia, o meu pique, o pique da Cris, o da Cris eu acho que é maior do que o meu está diminuindo. Depois do nascimento dos meus 2 filhos, o pique diminuiu. Foi desviado, digamos assim. Foi desviado. Foi desviado. Mas a gente sempre tenta fazer pelo menos um concurso por ano, né? A gente gosta muito da possibilidade de discutir essas questões mais importantes, discutir a dimensão pública do projeto e de participar do debate junto aos colegas, descobrir o que os nossos colegas estão pensando a respeito daquela questão. Desde então, a gente tem algumas premiações, o IAB do DF dá sorte pra gente. Nosso projeto mais importante foi o projeto da CNM, que foi um projeto organizado, um concurso organizado pelo IAB-DF, que nós vencemos e construímos aí em Brasília. Toda vez que o IAB-DF decide fazer um concurso, eu e a Cris, a gente gosta de participar. Uma outra particularidade em relação às participações do nosso escritório em concurso é que o primeiro concurso que a gente realizou como profissionais, em 2004, foi um concurso de habitação de interesse social, justamente, né? E naquela ocasião, foi o primeiro concurso que a gente fez e a gente ganhou esse concurso também. E um concurso de habitação, que também é um assunto que sempre nos foi muito caro e é também o meu tema de pesquisa de mestrado. É um momento, assim, de discutir a cidade através desse elemento que constrói a cidade, né? Que são as casas, os edifícios residenciais. Então, eu acho que esse tema, sempre que ele aparece, a gente busca participar. Acho que, além da gente gostar de participar de concursos, quando a gente tem um concurso de habitação, parece que dá um gás maior para a gente. Quais os pontos que vocês destacariam como prioritários aí nesse processo todo de desenvolver essas propostas? Eu acho que, principalmente, a nossa ideia foi buscar um partido de projeto de implantação que fosse flexível, que a gente entendeu esse concurso como uma proposta ideal, né, que pudesse ser replicada em diversas situações, em diversas localidades. Então, acho que esse elemento de ter um projeto que pudesse ser adaptado em termos de implantação e de flexibilidade em qualquer lugar, né, do país, foi o mote principal, né? E a partir disso a gente criou 2 tipologias que pudessem ser implantadas em condições onde fosse mais interessante a insolação leste-oeste ou a insolação norte, né? Então, por isso a gente buscou essas 2 tipologias distintas que pudessem ser implantadas em situações diversas, né, independente da localidade. Eu queria retomar a partir de um ponto que o Daniel tinha mencionado, que era das particularidades desse concurso, porque eu acho que essas particularidades moldaram a construção do nosso discurso aqui. Para a gente, essa questão de estarmos diante de um terreno virtual, imaginado, né, fez com que nós tivéssemos que modificar a nossa postura natural diante de um projeto. Em que sentido? Normalmente, nós estamos diante de um lote inserido na cidade, num território, e o que nós fazemos no nosso escritório, isso em projetos de basicamente todas as escalas, nós observamos essa cidade, nós observamos as características desse território e a partir dessa observação nós extraímos as diretrizes de projeto, nós extraímos as condições do partido, né? Diante de um lote virtual, nós entendemos que a questão central, pelo menos para a gente, não era propriamente dita fazer um projeto para aquele lote, né? E talvez fosse mais importante estabelecer princípios, né? Princípios que poderiam ser aplicados àquele lote, mas que pudessem ser aplicados em outras situações a partir de algumas adaptações. E aí estabelecemos, a partir das discussões, né, a partir desse ponto de partida, alguns princípios norteadores aí da proposta. Os princípios são, primeiro, a questão de entender ações
sombra e a luz natural como recursos estruturadores de uma proposta, né? O entendimento que esse lote virtual ele estava no meio urbano, e aí nesse sentido o entendimento que sempre que possível deveríamos buscar um uso do solo misto, né? Pensando que esse térreo como elemento central e o mais importante de convergência das atividades do cotidiano poderia ser incrementado através de pequenos comércios, pequenos equipamentos institucionais como creches, etc. E a questão construtiva também foi uma questão muito importante para a gente, de tentar trabalhar dentro de um acervo da indústria nacional, no sentido de tentar facilitar a especificação de componentes, facilitar a implementação desses projetos, barateando seus custos, e também a ideia de termos projetos que sempre partissem do princípio de um uso baseado em soluções passivas, diminuindo a demanda energética, né? E essa demanda também podendo ser complementada por sistemas prediais de fácil implementação, como placas solares e esse tipo de coisa. Em relação à implantação, foi o que a Cris colocou, né? Essa implantação ela parte da organização de 2 pavimentos tipos para as orientações norte e sul e pavimentos tipos que também se adaptam à orientação leste-oeste. E a partir desses princípios, a gente foi desenhando e brincando com as possibilidades, imaginando o que essa cidade poderia ser. Foi mais ou menos o caminho, né, que nós estabelecemos para esse projeto, para chegarmos nessa solução e nessa implantação. Bom, acho que tem tudo isso que o Luiz falou, né, esse desafio de coordenar todas essas frentes e essas demandas, né, tanto de eficiência energética, de replicabilidade, de sistema construtivo homologado, né, dentro da indústria nacional. Então tinha muitas questões envolvidas e ao mesmo tempo eu estava até aqui pensando como é curioso, né, a gente está aí perto de completar 50 anos da implosão do conjunto habitacional Pruitt-Igoe em Missouri, né, que foi o símbolo do fim do modernismo, da arquitetura moderna, e ainda assim a gente tem como representante maior dos conjuntos habitacionais que são produzidos no país essa questão espraiada, monofuncional, né? Então eu acho que também tinha esse desafio de, ao pensar algo, né, que seria para diversas possibilidades de implantação, como também, de forma isolada, não perder de vista essa noção do contexto e principalmente da urbanidade. Eu acho que além de levar em consideração todas essas questões de conforto ambiental e da parte construtiva e de replicabilidade, eu pensava muito também na questão da sustentabilidade a partir da urbanidade. Esse conceito foi muito o motor da estratégia projetual, porque já que estamos produzindo algo que não sabemos para onde é, que ele tenha uma certa autonomia de ser um gerador de urbanidade. Tentei trabalhar um estudo na quadra que pudesse ter essa característica. Então a primeira estratégia foi primeiro quebrar a quadra, porque também isso é um padrão tradicional, né? Quadras muito longas e monofuncionais. Então eu quebrei a quadra para gerar uma permeabilidade e gerar uma rua de pedestre, que também era uma meta, conseguir ao máximo possível usar para o bem o carro, porque também tem esse desafio de ter que ter estacionamento, que é uma área perdida tremenda para a cidade. Ao quebrar a quadra, eu também trabalhei com uma estratégia de isolar os estacionamentos como área de afastamento para as áreas residenciais do térreo. Então, as áreas térreas tinham um certo recuo da movimentação da rua e nas fachadas opostas a gente tinha a parte comercial. Então essa diversidade, essa possibilidade de trabalhar o conjunto por dentro, de ser uma rua permanente, ao mesmo tempo é uma implantação que contém áreas mais privativas, com pátios ajardinados, eu tentei dar um pouco conta de todas essas estratégias que possam, né, germinar urbanidade. Então, frentes de ruas ativas, ao mesmo tempo ruas que atravessam o projeto, ao mesmo tempo áreas mais privativas para o conforto ali dos moradores, mas que estão o tempo todo em contato com a rua. Curioso, assim, algumas pessoas que não são tão familiarizadas com o projeto de arquitetura me perguntaram, não tem muro, né? Eu falei, não, mas isso é uma proposta que normalmente quando a gente está pensando num projeto de arquitetura que contém esse uso coletivo, esse uso público, a melhor coisa que a gente faz é tirar muros e grades, né? Então acho que também tirei um pouco o partido dessa implantação que tinha um certo declive para gerar platôs e gerar gradações
que pudessem permitir esse contato, acontecendo todo ele dentro da própria quadra, porque essa era uma preocupação constante. Aonde que a gente vai implantar isso, né? Isso vai estar mais ou menos próximos aos centros urbanos? Como é que isso pode ter a sua própria vivência nesse micro, né, universo ali, mas que seja um micro-universo permeado de urbanidade? Então isso foi uma decisão muito forte do projeto, a implantação, a estratégia de implantação. E aí, junto disso, o uso, né, de um sistema construtivo sintético, que não fosse caro, então blocos de concreto, uma modulação bastante rígida. Então, depois que eu defini a implantação, eu fui me sentindo mais tranquila, porque as regras estavam muito claras e definidas, aquilo que era importante como questão urbana para mim estava colocado. Então, na hora de definir a modulação interna, isso ficou bastante rigoroso e alinhado com a proposta. E aí consegui trabalhar os módulos todos separados por tipologia, consegui trabalhar uma flexibilidade interna das unidades, porque também a gente sabe que muitas vezes esse perfil de projeto de baixo custo são para faixas 1 e 2, às vezes aquela pessoa vai morar ali a vida toda, então tem que permitir uma flexibilidade, às vezes uma alteração, um quarto a menos, um quarto a mais, né? Então também uma flexibilidade interna. A utilização de painéis flexíveis e móveis, também pensando nessa questão de insolação e ventilação, possibilidade de aplicação em zonas bioclimáticas distintas. Então, acho que tudo isso participou desse desafio de projeto. São realmente muitas demandas. Então, eu acho que, resumindo, assim, depois do entendimento de que esse lote virtual, ele sustenta alguma urbanidade para poder ser replicada, eu acho que isso amarrou o projeto. Então estamos sendo sustentáveis também na produção de cidade, né? Porque realmente é um conjunto que tem 70 e poucas unidades, mas que pode chegar até 300, né? Então como é que a gente também vai replicando isso e gerando essas matrizes, né? Que podem gerar essa urbanidade. Essa conversa e essa questão de urbanidade, composição e democratização do espaço está muito pautada, né, em todas as propostas aqui presentes. E isso não foi diferente com a gente começou uma construção trabalhando com maquetes para entender essa questão da volumetria, essa composição de como os edifícios, os usos, esses programas, né, toda essa diversidade comercial, eventualmente equipamentos institucionais ou condominiais, para que criasse essa diversidade no térreo e propusesse uma relação que permitisse aqueles olhos na rua, permitisse que a pessoa que mora nesse condomínio ou que está no entorno tivesse uma segurança ao transitar. Então, a gente começou a fazer alguns testes de composição e eliminando. Não, dessa maneira ele acaba fechando muita quadra, cria uma barreira. Essa composição acaba depondo contra alguns pontos de eficiência energética, impede ventilação. Então, a gente tentou construir esse exercício de quais seriam os pontos que poderiam nortear essa questão da distribuição programática. Então, nesse momento, a gente pensou numa modulação. Como a gente poderia modular esse programa de maneira que ele se adaptasse a diversos sistemas construtivos, podendo ser pré-moldado, podendo ser painéis nervurados, como a gente propôs, podendo ser bloco de concreto, a gente seguiu uma modulação de 1,20 por 1,20. Então, essa construção, ela permitia que, de acordo com as informações que a gente obtinha da tabela, voltar para o projeto e assim fazendo esse teste para conseguir chegar numa pontuação que fosse interessante e que proporcionasse um benefício a longo prazo para a pessoa que habitaria este local futuramente. Então, quando a gente distribui os estacionamentos, a gente busca colocar de maneira que eles ocupem pontos opostos, permitisse que tivesse habitação próxima a esse local, uma relação de alguns sistemas construtivos que criasse essa fluidez no espaço, que permitisse circulação de vento. O programa mesmo solicitava uma alteração dos níveis, né? Então, quando a gente implanta esses edifícios, respeitando o gabarito com 4 pavimentos ou 2 pavimentos, isso também começou a desenhar essa composição e como seria essa distribuição. Então, quando a gente entende que essa quadra ela estava posicionada de modo de tirar proveito, na realidade, bem alinhado com o norte e o sul,
digamos assim, como seria distribuir esses programas evitando a ocupação para o sul. A gente buscou alguns afastamentos, tentando priorizar leste e oeste por conta da predominância, em alguns casos, de ventilação, e aí começou essa composição. A partir desse momento, quando a gente começa a discutir questão de habitação social, toda essa questão de democratização do espaço, a gente achou muito importante levar em consideração a mobilidade dentro dessas unidades. Como que eu poderia minimizar ao máximo a vida das pessoas que morariam, não só todas as pessoas que tivessem qualquer tipo de mobilidade reduzida pudessem utilizar esse espaço com o mínimo de alterações possíveis. Então, essa modulação, ela permitiu esses ajustes. Então, quando eu preciso realizar uma adaptação, são poucos pontos que tem a necessidade. A gente conseguiria trabalhar só com alteração de layout ou inversão de aberturas de portas e algumas coisas específicas assim. E aí a gente volta para essa composição, esse exercício de trabalhar a parte interna, como que essa composição está relacionada com o norte e o sul, e toda essa composição com o entorno. Então a gente cria alguns recuos, trabalha com desníveis, busca uma modulação, trabalhar essas alturas dos blocos para que assentasse no terreno quase que a meio nível. Então a gente dividiu em 4 blocos para concentrar a previsão de elevadores. Então esses blocos, eles têm uma diferença entre si de 1,44. E aí a gente consegue ter um benefício para a otimização dos elevadores, consegue ter um benefício para assentar no terreno e, eventualmente, adaptação para questões de vagas e etc. Quando a gente distribui os edifícios buscando o perímetro, criando permeabilidade, a gente pensou em ceder esse interior para a população que moraria nesses apartamentos, quanto para o entorno, de modo a trazer essa vegetação bem presente para toda essa construção. E aí, quando a gente está falando dessa modularidade e até a pré-fabricação, não teve como não prestar atenção no Lelé, né? Ele sempre discutiu, sempre trouxe isso nos seus projetos e essa busca contínua em melhorar a cada projeto que ele aplicava. Eu tenho uma relação que essa abertura, efeito exaustão, ventilação cruzada, todos esses pontos, e a cada projeto ele melhorava. Então foi um pouco essa construção de tentar entender quais processos eram interessantes nesse momento, criar bolsão de ar entre a última laje e a cobertura, eventualmente afastar, recuar, trazer áreas verdes para o entorno, para toda essa composição. E aí, só para finalizar, esse térreo, quando a gente trabalha com habitação, propõe essa diversidade de usos, como o projeto ele seguiu uma modulação para as unidades, a gente consegue pegar a mesma unidade e retirar a parte interna, que não teria função estrutural, e transformar num comércio, transformar em uma área condominial. Essa versatilidade e essa composição e característica de que o projeto e a unidade pudessem se adaptar às necessidades do local foi bem forte assim para nortear a nossa discussão. Acabou seguindo nessa composição. Estou ouvindo aqui pela primeira vez os vencedores falando dos projetos, né? Está sendo muito interessante ver como é que entenderam, absorveram e trabalharam essas peculiaridades que a gente propôs no concurso, né? E eu acho que não é à toa que os 3 de fato venceram, que conseguiram entender muito bem essas inovações que a gente estava propondo e trabalhar cada uma à sua maneira esses conceitos que o concurso trazia desde o início, né, do lote virtual, etc., né? Uma curiosidade que a gente teve, até mencionei um pouco mais cedo, uma curiosidade que a gente tinha, um dos focos, um dos trabalhos que a gente desenvolveu com bastante proximidade, foi essa ferramenta de avaliação de projetos que a gente fez para tentar medir um pouco como seria o desempenho termoenergético, como a gente fala, na fase de operação do edifício, né? Uma das coisas que a gente trabalha muito na cooperação internacional aqui é a análise de ciclo de vida, né? A ACV, né? E aí a gente entende todos os ciclos de vida da edificação e essa ferramenta que a gente fez é muito focada na parte da operação, ou seja, a gente trouxe uma simplificação do que é o selo do Procel, do PBE Edifica, transformou essa metodologia, que é bastante complexa, do PBE Edifica numa ferramenta que seria um pouco mais palatável para arquitetos muitas vezes que poderiam não ter muita intimidade com o tema, e a gente queria colocar esse assunto como mais um item de projeto, né? Que quando a gente está projetando, como foi falado aqui, muitas vezes o arquiteto, eu inclusive, enfim, todos nós,
a gente vê qual é o sítio que a gente está, qual é o lote que a gente está, de onde vem o vento, qual é a vista, o sol passa no terreno, e todo esse tipo de informação a gente não tinha, né, como um insumo de projeto, assim, para dar o primeiro passo, né? Então a gente propôs essa ferramenta para ela ser mais um elemento de tomada de decisão, na verdade, né? Uma vez que a gente não tinha outros elementos normais em um projeto normal. Então eu queria saber um pouco dos três, como é que foi essa apropriação dessa ferramenta, lembrando que para a gente era mais assim, colocar em pauta, né? A nota que a ferramenta dava, ela não era um critério de classificação, nem de eliminação, nem nada, mas era uma referência, foi uma referência para a banca julgadora entender como é que aquele projeto poderia se adaptar às diferentes zonas bioclimáticas. Então a gente queria saber como é que as pessoas se apropriaram aquilo, se foi fácil, se foi difícil, se viu algum valor, se contribuiu para a tomada de decisão na hora do projeto, como é que foi esse processo? De fato, a tabela ela foi fundamental para essas tomadas de decisões e até a compreensão de quão importante é o cuidado ao definir os materiais. A gente parou logo de cara para tentar entender, dada a quantidade de informações que seria necessário, e a partir do momento que a gente conseguiu entender como funcionaria e quais seriam os norteadores do nosso projeto, com a unidade pré-definida, a gente foi avaliar os materiais, toda essa composição, essa insolação, questões de abertura, ventilação, acabou sendo bem interessante por conta desse cuidado, assim. Acho que foi um olhar e a atenção para diversos pontos que eventualmente a gente está acostumado a desenvolver, e uma pequena alteração pode fazer uma grande diferença na relação do custo, da vida útil dessa construção. Então, tudo bem, a gente tem esses recursos, consegue trabalhar com pequenas sutilezas. Eu recuo um pouco a janela, recuo um pouco minhas esquadrias e eu reduzo a incidência solar. Eu consigo trabalhar com esse cuidado e abrir os edifícios de modo que ele consiga ter uma ventilação cruzada interessante. Toda essa composição e, além de cores, materialidade, ela acabou sendo importante. A partir do momento que a gente definiu e viu que as diretrizes e as ideias elas seguiam, a gente conseguiu dar esse próximo passo. E, eventualmente, pintava a necessidade, poxa, mas seria bem interessante se eu posicionasse a escada nesse ponto e eu conseguisse trazer uma sombra um pouco melhor para essa fachada que está aberta para o leste. Pô, se eu inverto o posicionamento, eu consigo ter uma incidência melhor de sol, consigo ter aberturas melhores. Então a gente acabou trazendo esse exercício que a gente já buscava desenvolver nos nossos projetos, mas agora com a possibilidade de ter uma validação, de ter uma ideia de quanto essa alteração está agregando ou prejudicando o nosso projeto. Então essa construção ela foi bem interessante. Agora, trazendo a complexidade da tabela, a gente, de início, precisou acompanhar bem, com bastante atenção, as videoaulas explicativas e todo esse passo a passo, mas, no final, seguindo as recomendações, a gente conseguiu trabalhar, calcular quando foi necessário e chegar à pontuação sem grandes problemas. Quanto à questão da tabela, eu entendo que ela foi muito útil para aferir as estratégias. Nesse sentido, eu acho que ajudou. No nosso caso, já sabíamos desde o início que, utilizando algumas estratégias, que são estratégias, na verdade, muito presentes já no passado recente da nossa arquitetura, né? No nosso modernismo, nós sabíamos que usando algumas das estratégias, o projeto ele ia ter um desempenho interessante, né? E a tabela ela serviu para aferir essa intuição que tínhamos no início do projeto. Então, a partir do momento onde busca-se a ventilação cruzada em todos os ambientes, questão da iluminação, recuo de esquadrias, sempre tentando proteger os planos de maior permanência, nós tínhamos a intuição de que, ao colocar os parâmetros na tabela, essa pontuação ia acontecer naturalmente. Foi o que aconteceu. Eu não achei a tabela difícil de manusear. Tinha umas pegadinhas, né, Daniel? A questão do ponto e da vírgula, essa me pegou. Eu perdi um tempinho tentando entender que tinha que mudar uma coisa para outra para a pontuação sair, e eu acho que foi um instrumento interessante para aferir algumas questões, para essa coisa meio empírica, né, de mudar um componente e ver o impacto que isso tem na feitura do projeto. Então eu achei que foi bem divertido, na verdade, usar essa tabelinha. Tivemos videoaula, né? Então acho que no primeiro momento bastante informação, mas depois fluiu bem e eu achei uma experiência ótima, assim.
Acho que, por mais que seja uma tabela síntese, né, porque ela não é a testagem de um edifício, mas ela é previamente uma hipótese, mas eu acho que ela vai fazendo isso que o Luiz falou, a gente vai testando as coisas em tempo real e percebendo as alterações que isso pode, né, ter no projeto. Poderia ser um padrão para concurso, assim, porque realmente isso ajuda muito. Nesse formato, nesse sistema, pode ser muito legal. E aí eu acho que foi interessante perceber isso, assim. Ao determinar o projeto, já partindo de uma série de regras e entendimentos sobre o conforto ambiental, né? Então, já previamente estudando isso, a orientação solar, a relação dos ventos, a relação interna das tipologias, pé direito, ventilação cruzada, enfim, isso tudo já, claro, pertencendo ali à estratégia do partido, mas perceber que ao colocar a tipologia dentro da planilha, pequenas alterações geravam grandes diferenças mesmo. Então, assim, era isso de ir testando em tempo real. Bom, e se essa esquadria for, né, um pouquinho maior? E se esse pé direito aumentar um pouco? Como é que fica essa relação com a laje de cobertura? Como é que fica a alteração da cor da fachada? Então, tudo isso foi muito bom de ir testando e aferindo também. Eu acho que é uma ótima ferramenta para participar de outros concursos, assim, para ser realmente um termômetro e uma conferência de projeto, que é muito legal, porque você vai propondo e vai firmando estratégias de sistema construtivo, enfim, eu acho que foi muito bom, assim, eu achei bem legal poder usar uma série de contas, né, de fator de iluminação, fator de ventilação, fiquei refazendo contas, assim, até falar, não, chega, tá, agora foi, você já revisou 5 vezes, mas foi um exercício bem legal, acho que é uma proposta que poderia ser uma proposta contínua. Bom, Alfredo, como é que o atual concurso se encaixa numa visão histórica das políticas de habitação que são voltadas para a população de menor renda? É uma grande oportunidade da gente poder retomar alguns eventos esporádicos de sucesso no que diz respeito à produção de habitação de interesse social. Essa produção, a gente pode remontar ela da época de 1967, por aí, com o advento do BNH, né, que era o Banco Nacional de Habitação, e que teve, na sua história, um volume substancial de produção, ao redor de 5 milhões de unidades habitacionais produzidas. Mas ela teve uma característica, sobretudo inicialmente no BNH, da localização dos empreendimentos afastados, alguns equipes que infelizmente voltaram a correr, mas que tinham uma baixa qualidade conceitual da construção, né? E que isso gerou alguns problemas históricos ao longo do tempo. Depois, com o advento do Minha Casa Minha Vida, até pelo gigantismo do programa, ele acabou quase que sendo confundido com uma política de habitação social. Não era um programa exitoso, mas um programa. E aí, de novo, caindo na lógica privada, e eu não estou fazendo juízo de valor da lógica privada, mas a lógica privada, pura e simples, ela vai falar da massificação e da maxização do retorno do investimento. E uma das formas que você tem de maximizar o seu retorno é você fazer repetição. Então a gente volta a ter uma experiência de um programa que ele é baseado basicamente em repetição de unidades com baixíssima alternância de hipóteses construtivas, sobretudo na área de arquitetura, não é? Nós temos, ao longo do tempo, alguns programas que são históricos, que são icônicos, como, por exemplo, o Conjunto Pedregulho, do arquiteto Afonso Eduardo Reide, né? Que é um sucesso até hoje, foi uma marca, não é? E também nós temos um outro empreendimento em Higienópolis, que foi elaborado pelo conhecido arquiteto Rui Otaki, que está lá, o IDOS de 2009 e 2010, também que demonstrou que há, sim, a possibilidade de você ter mais alternância e possibilidades arquitetônicas para os programas, né? Então, dessa forma, a gente entende o concurso como uma possibilidade de resgate à diversidade de projetos. Como é que foi, né, você que pôde participar de todo o processo, né, junto com as outras instituições aí que estão apoiando e colaborando, né, com a Secretaria, como é que foi estruturar esse concurso que rompe, né, digamos, com o que se vinha fazendo e com uma visão, de certa forma, reducionista da arquitetura, né, entendendo, já que vocês trazem a questão da inovação e da sustentabilidade como pauta, né, então rompe com uma visão reducionista da arquitetura e do próprio concurso também, né, como um instrumento de democratização. Como é que foi trazer essa ideia e estruturar o concurso dentro do ambiente da Secretaria?
Para começar, eu posso dizer que, acima de tudo, foi um processo muito prazeroso. E por que ele é prazeroso? Aqui a equipe da Secretaria Nacional de Habitação é uma equipe enxuta, mas com profissionais muito capacitados, e boa parte dessa estrutura, ela é constituída de arquitetos e arquitetas. Então vocês podem imaginar esses profissionais ao longo do tempo, vendo de um lado o sucesso do volume de produção, e do outro lado, tendo aquela sensação de que poderia ser feito mais e melhor. Então, é um momento único aqui, ou pelo menos é um momento importantíssimo para a Secretaria como um todo, mas sobretudo para os nossos profissionais de arquitetura, que veem a possibilidade de extravasar as suas possibilidades, né? E sempre lembrando o seguinte, quando a gente fala de construção civil, a gente olha muito para a questão da engenharia, e ela é fundamental para poder dar vazão, para poder viabilizar que os projetos possam ser adequados aos custos, né, aos valores envolvidos em produção habitacional. Mas esse resgate, essa possibilidade que vai ser aberta, não só para a produção daqueles que foram selecionados, mas, sobretudo, deixar à disposição dos construtores de todo o país, porque é um projeto nacional, das possibilidades de um projeto melhor pensado, que podem ser replicados e que sejam pensados também com economicidade, eu acho que nós temos uma possibilidade aqui de romper uma barreira, né? Porque veja que coisa interessante, você vê os dois nomes de arquitetos que eu falei de diferenciais, são arquitetos renomadíssimos, né? E a gente sempre tem aquela ideia que para eu ter uma boa arquitetura tem que ser caro, tem que ser muito diferente, não é acessível. A gente quer comprovar na prática que é sim possível ter uma maior possibilidade de alternativas e que essas alternativas tragam melhor conforto térmico, que elas tragam melhor eficiência energética, que elas tragam, enfim, uma melhor acomodação das famílias que lá vão residir, sem que com isso haja impacto em custos relevantes para as empresas. Então, eu posso dizer para você que o termo prazeroso, ele reflete bem como é que é o ânimo da equipe hoje. E, obviamente, não posso deixar de ressaltar e agradecer todo o apoio da GIZ em todo este processo. Legal, Alfredo. Significa também que com esse concurso, né, agora a gente tem um lastro, né, de boas ideias, boas proposições para esse novo caminho aí da produção de habitação, integrando a questão das engenharias, né? A gente nunca pode esquecer que quando engenharia e arquitetura estiveram bem conectadas, né, produzimos aí arquiteturas que foram visibilidade para o mundo inteiro, né, com a arquitetura modernista e tal. Agora, os próximos passos. Como que a Secretaria pretende implementar esses produtos gerados pelo concurso e quais oportunidades vocês estão visualizando para implementação desse empenho que vocês trabalharam com a GIZ? A sua fala é bastante relevante quando você fala da junção de duas boas práticas, né? Da elaboração a cargo da arquitetura e execução a cargo da engenharia. Isso diz muito sobre o momento que nós estamos vivendo, né? O país passa por um momento de restrições em que dificultaria muito que a gente pudesse sozinhos avançar sobre uma ideia tão interessante. Tem um ditado que diz, né, que a necessidade é a mãe da inventividade, ou pelo menos da colaboração, e esse é um exemplo claro, porque de um lado nós temos um parceiro extremamente relevante, importante, preocupado, renomado como a GIZ, nós temos o gestor da política pública de interesse social, de habitação de interesse social, mas nos faltava uma perna, e essa perna ela foi preenchida brilhantemente, como sempre. Esse é um perfil da Associação Brasileira de Coab, ABC. Essa parceria possibilitou que nós expandíssemos e ampliássemos o alcance desse projeto, porque, veja, inicialmente nós teríamos um projeto de ideias. Esses projetos eles ficariam à disposição. Com a participação da ABC, oferecendo terrenos onde esses projetos possam ser implantados, ou seja, além de escala, ele demonstra que pode ser nacional, abre-se mais uma porta para que nós, através da Secretaria Nacional de Habitação, possamos avançar mais uma etapa e produzir essas unidades. Então, veja, nós partimos de um projeto que seria mais abstrato, né, um banco de ideias. Esse banco de ideias começa a tomar
mais materialização a partir de um momento onde eu vislumbro onde ele vai ser implantado, e em razão dessas duas etapas abre-se a hipótese da Secretaria Nacional fazer um chamamento e aí sim executar, porque os projetos são muito bons, mas a partir do momento que eles estejam executados, entregue à sociedade, você fecha um ciclo e ganha muito mais credibilidade. Então, essa é a trajetória que nós pretendemos. Nós estamos partindo agora para a seleção dos terrenos e assim que nós tivermos recursos disponíveis, que a gente espera que seja ainda esse ano, a gente coroa essa parceria com o chamamento para execução desses projetos. Alfredo, você podia falar da importância, né, que é tanto do campo do projeto, né, quanto também dessa parceria com a GISE, com o próprio IAB, que são parceiros importantes aí para melhoria também das adaptações que a gente tem que construir, né? Você citou agora também um parceiro super importante nesse projeto, né, o Instituto de Arquitetos do Brasil, né? Eu acho que o Instituto, ele traz uma visão bastante clara da democratização desse projeto, porque o IAB, ele representa a totalidade dos arquitetos do Brasil. Ele não representa um segmento ou um pensamento. Ele representa a totalidade. E isso traz uma visão que é cara para a Secretaria Nacional de que aqui nós buscamos boas ideias, não importa de onde elas venham, porque, no limite, essa ideia vai atender o cidadão brasileiro, né? É esse o nosso objetivo fim. A participação do Instituto de Arquitetos, né, ele é muito relevante para nós e um motivo de satisfação. A GIZ, aqui, ela aparece para a gente como a viabilizadora desse projeto, mas ela vai muito além disso, porque a GIZ é uma parceira histórica da Secretaria Nacional de Habitação, assim como o MDR e outras secretarias, e o que mais nos anima é porque trata-se de uma instituição com visão de longo prazo, que não requer aqueles retornos imediatos, que muitas vezes não são compatíveis com um processo adequado de elaboração. Então, a GIZ é um parceiro extremamente importante para nós, nós temos muita satisfação e nós temos muita motivação para que esse processo seja coroado. E quem sabe lá na frente, alguma outra alternativa, em algum outro momento, outro bate-papo, além de citarmos os dois projetos que eu já citei, a gente não possa citar alguns desses projetos que nós estamos em elaboração agora, né? Seria histórico. Depois de escutar aí todas as descrições dos projetos, os desafios, né, essa ponte feita aí com uma proposta de uma nova metodologia, ferramentas de análise e aferição, né? A gente queria saber um pouco agora, primeiramente, do IAB, com a Heloísa, como é que foi então essa jornada, né? Do que vocês escolheram aí de experiência, o que vocês esperam que esse concurso possa apontar também como uma nova prática aí para os concursos que virão daqui para frente. Esse concurso ele foi bem desafiador, né? Ele trouxe inovações. A gente tem um padrão, né, de concurso, uma metodologia que o AB Nacional utiliza há muitos anos. Esse concurso especificamente com a GIZ, ela veio romper essas barreiras e trazer, né, como por exemplo a comissão consultiva, com essa análise das tabelas, né, que o pessoal acabou de falar. A gente teve essa questão de ser um lote virtual, porque normalmente a gente tem um lote real, né, com os parâmetros urbanísticos. A questão do concurso ser em etapas, porque normalmente o projeto vencedor já sai com um contrato de projeto executivo e construção. Nesse caso, só vai sair com o projeto executivo. A construção, na verdade, a gente quer ampliar aí para SNH, né? Para a gente ter a maior amplitude possível. Foram várias costuras, né, em que tanto o IAB quanto a GIZ fizeram junto com a ABC e com a CNH, e que a gente espera que esse resultado, né, que foi divulgado agora na segunda-feira, ele possa atender milhares de pessoas e criar novas perspectivas para o debate da cidade, né? Legal. Você, Laís, que esteve na ponta da operação aí, da coordenação, o que você diria aí de experiência que atentou aí para o futuro aí desses tipos de concurso? Esse concurso teve várias inovações, foi uma experiência diferente do que a gente costuma ver por aí,
muito também por causa de pedidos da GIZ. Eles trazem uma experiência muito longa, muito antiga da Alemanha, né? Então, algumas coisas que foram feitas nesse concurso por causa de pedidos da promotora, como, por exemplo, a existência de uma banca anterior ao júri final que fizesse uma análise mais técnica do projeto, questões de precificação. Eles analisaram também questões sobre industrialização, a possibilidade de industrialização nas propostas enviadas, analisaram também como que foi feita o uso da planilha de eficiência energética. Então, eu acho uma experiência super interessante ter essa banca de análise técnica anterior. Realmente eles fizeram uma análise muito aprofundada, muito bem feita sobre as propostas. A banca, quando tinha alguma dúvida sobre alguma questão, sempre recorria à análise deles, então isso dá mais segurança de que o resultado está sendo muito satisfatório em termos mais técnicos pontuais mesmo. Eu achei uma experiência super interessante. Outra coisa que foi muito legal foi a própria existência dessa planilha que foi criada de eficiência energética. Eu não sei se é o caso de se repetir o uso dessa planilha ou de algum do tipo em todos os concursos, porque também os concursos acabam tendo focos diferentes dependendo da situação. Essa exigência de fazer uma análise energética como um bom resultado para a edificação é muito importante, assim, ao meu ver, que se considere mais esse tipo de análise energética. Claro que tem todo o restante do projeto que você vai falar da espacialidade, da relação com o entorno, você vai falar de materialidade, como que você vai conseguir executar, principalmente se tratando de habitação de interesse social, que você tem que ter uma preocupação muito forte com o custo, mas a gente não pode ignorar, num país tropical como o nosso, que você tem que levar em conta a eficiência energética e o conforto do usuário final. Então, eu achei muito interessante esse destaque que se deu para esse tema. Eu desejaria ver isso se repetindo mais vezes nas próximas experiências de concurso, né? Essas foram as principais inovações que chamaram muita atenção da coordenação e que eu acho que foram experiências muito felizes, assim. Foi uma inovação que a gente fica com medo na hora de, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que o pessoal, os concorrentes vão sofrer um pouco mais? Já é tão apertado o prazo para enviar as coisas. A gente, inclusive, aumentou um pouquinho o prazo pensando exatamente nisso, mas eu acho que foi um resultado muito positivo. Espero que a gente consiga repetir essas experiências em próximos concursos. Bacana. Pedir então ao Daniel uma última fala aí, né, tentando trazer um resumo, uma mensagem, Daniel, sobre a sua visão final do processo e como é que você vê essa parceria, né, da própria GIZ com a Secretaria Nacional de Habitação, que é histórica, né, mas que deu um passo grande com a realização desse concurso na contribuição aí para o futuro da habitação social no Brasil, né. Então te pedir uma última fala aí de incentivo e para a gente poder fechar a nossa conversa. Obrigado, Aline. A gente entende o concurso foi muito enriquecedor, foi realmente muito aprendizado, muita inovação, muita novidade para esse concurso. E até ajeitar todas as engrenagens, né, para ele funcionar foi um trabalho longo e bastante interessante. Agora, para a gente aqui na cooperação, no Projeto EDOS, e a gente que está nesse trabalho junto com a Secretaria, a gente tem que entender que o concurso é uma parte de um processo muito maior, na verdade. A gente já vem construindo uma série de outras atividades pré-concurso com a Secretaria, o concurso está no meio desse processo, e agora a gente tem que, de fato, executar o concurso, levar o concurso, porque o nosso objetivo aqui não é apenas fazer o concurso, mas é, de fato, mudar o panorama da habitação social no Brasil, da produção pública federal, né, da habitação de interesse social no Brasil. Então, pode soar um pouco ambicioso até, mas são algumas inovações que a gente está colocando aqui ali dentro de um processo longo e coerente que a gente enxerga, que tem o potencial de fato ser transformador. Claro que isso depende muito de vontade política, depende muito de uma série de coisas que a gente não controla, mas até agora a gente tem visto que, propondo coisas boas, propondo coisas legais, tendo resultados interessantes, que as pessoas durante o processo, durante o caminho, vão se apaixonando pelo processo e se engajando junto com a gente, né? No início a gente tinha muita desconfiança de como é que vai ser um concurso, oh meu Deus, a própria secretaria falou assim, mas a gente nunca fez isso, a gente trabalha diretamente com empreiteiras. Então a gente foi aos poucos também convencendo a própria secretaria, depois convencendo os outros parceiros que a nossa ideia poderia valer a pena, e à medida que cada passo que a gente vai dando, a gente vai angariando mais parceiros e mais torcedores, né, para que a coisa de fato funcione. Então se a gente pensa que o concurso, ele, na verdade, ele é um meio para chegar num fim
que é transformar a qualidade da produção habitacional pública no Brasil, a gente tem agora um próximo passo fundamental, que é uma coisa que a gente já tinha prevendo, está no edital isso, que é uma parceria com a ABC. A Heloísa chegou a mencionar um pouco isso mais cedo. A ABC é a Associação Brasileira de Coabs. O concurso ele foi todo pensado dessa maneira, né, que a gente tem um terreno virtual, porque depois ele vai ser adaptado a um terreno real, que vai ser disponibilizado através de uma chamada da ABC às suas Coabs associadas. Como é que isso funciona? A gente desenvolveu um edital junto com a Secretaria e com a própria ABC. Esse edital em breve vai ser aberto às Coabs, que são sócias da ABC, Coabs do Brasil inteiro, são, se não me engano, 33, são Coabs municipais e estaduais. Então, sei lá, São Paulo tem CDHU, aqui em Brasília tem a CODAB, enfim, todo mundo conhece Coabs de vários lugares, né? Às vezes são municipais, às vezes são estaduais. Então, nesse edital vamos ter uma chamada para concursos, as Coabs, então, tem lá seus critérios, as Coabs vão apresentar terrenos para que os projetos, então, possam ser adaptados e implantados nos seus terrenos. E aí a gente consegue, ao mesmo tempo, juntar essa inovação projetual que a gente teve através do concurso com o interesse local, né? Porque agora a gente está, todo mundo sabe, né? A produção diminuiu bastante, são épocas de vacas magras, existe uma crise, de fato, no orçamento federal, quer dizer, não se constrói mais como se construía antigamente. Por isso mesmo, talvez a gente tenha conseguido um espaço para promover essa inovação. Tem pouca condição de fazer muita coisa, o pouco que a gente vai fazer, vamos fazer melhor, então vamos fazer bem. Então acho que a ABC entendeu muito bem a nossa proposta, a Secretaria entendeu muito bem a nossa proposta, então agora a gente vai abrir para que as Coabs, então, disponibilizem seus terrenos, e depois a gente escolha 3 terrenos para juntar com os 3 projetos vencedores, e aí sim levar para a SNH para ela executar isso mais para frente, né? É uma coisa fundamental que a gente está trazendo agora, que eu não me canso de repetir, que a gente não vê, na verdade, desde 1964, da criação do BNH, que a produção de habitação de interesse social no Brasil, ela começou no início do século, com vilas operárias, depois teve a experiência do varguismo com os IAPs, no Instituto de Pensões, né? De associações profissionais, etc. Então, até a década de 50, início da década de 60, existiam alguns exemplos de produção de habitação de interesse social, de produção habitacional pública mesmo, mas assim, muitas vezes voltado a categorias profissionais ou grandes indústrias, como vilas proletárias e coisas do tipo. Quando chegou a criação do BNH em 1964, a opção foi muito mais pela quantidade do que pela qualidade. Então, foi um momento que a qualidade, tanto de projeto quanto de inserção urbana daquele objeto arquitetônico, ficou em segundo plano. E aí a gente deixou de ver um protagonismo do projeto mesmo, de arquitetura, na política habitacional. O que a gente está fazendo agora retoma uma tradição que não existe desde 1964, para a gente ter ideia da ambição que a gente está colocando aqui com esse processo todo, né? Que é justamente na produção de habitação de interesse social federal, existem alguns exemplos regionais, mas federal, de separar projeto e obra. Porque desde 1964, toda a construção de habitação de interesse social, a licitação é feita da obra, ou seja, era o empreiteiro que chegava lá e fazia uma licitação e ele já vinha com um projeto no bolso, era um projeto que já era aprovado pela Caixa, na época era pelo BNH, então muitas vezes o empreiteiro já tirava aquele projetinho que já sabia que a Caixa ia aprovar e replicava esse projeto do Oiapoque ao Chuí no Brasil, né? O poder público deixou de licitar projeto e licitava obras sem projeto. A gente está justamente conseguindo reverter essa lógica para uma lógica que nós todos sabemos que é fundamental para a qualidade projetual e para a qualidade da habitação no fim, de separar o projeto da obra. Então a Secretaria topou esse desafio com a gente, é uma coisa normativa para a gente pensar no processo normativo, no processo público, para isso acontecer uma coisa não é tão fácil, ou seja, para a Secretaria conseguir bancar um processo normativo em que ela consiga escolher um projeto sem a obra, depois licitar a obra, com parceiros locais que ela ainda não tem, quer dizer, toda essa construção normativa foi uma coisa relativamente inovadora, mas que a Secretaria também abraçou, viu muito o valor disso, abraçou essa nossa iniciativa. Tem vários servidores na Secretaria Nacional de Habitação que são super parceiros, tocaram com a gente desde a concepção, bancaram essa ideia com a gente, mesmo sendo uma ideia um pouco mais difícil de operar, né? Você pensar para o poder público, se você tem dinheiro para construir, é muito mais fácil. Você chama um empreiteiro, o cara constrói e pronto, resolve o seu problema. Mas isso não resolve o problema da qualidade arquitetônica. A gente espera que o concurso seja uma parte fundamental de um processo mais longo ainda. A gente está muito feliz de estar nesse momento, de ter 3 excelentes projetos. A gente
agora vai vincular isso com as partes, com os entes locais, para poder tocar isso. Então, agradeço bastante aqui o Arquicast, a parceria do IAB, as outras parcerias que não estão aqui presentes, mas que são fundamentais, têm sido fundamentais para a gente tocar esse projeto. A gente terminou uma etapa do concurso, mas a gente ainda tem muito trabalho pela frente para conseguir, de fato, implementar isso. Novamente, agradeço a todos os ouvintes aí e é um prazer estar com vocês. Estamos aí. Obrigado. Bom, vou finalizar então pedindo para quem está ouvindo a gente, se quiser mais informações a respeito do concurso e também conhecer o resultado, né, os projetos aqui dos participantes que ganharam, é só acessar o site habitaçãodeinteressesustentável.org/resultado. Habitação de interesse sustentável tudo junto, tá, pessoal? E se quiserem também, a gente vai deixar o link nas postagens e deixa eu agradecer aqui a quem participou com a gente, aos representantes do IAB, o Daniel, que é representante da GIZ, e também para os ganhadores do concurso, dar parabéns a todos vocês que conseguiram fazer esse concurso e chegar num resultado muito bacana. Esse podcast aqui é uma prova de que esse esforço danado que vocês fazem, tanto para realizar quanto fazer, dá frutos muito interessantes para quem não só quer pensar a habitação no país, né, mas quem também quer pensar em inovar, né, com os concursos que o IAB vem fazendo. Rafa, mais um. Mais um, parabéns a todos aí, vencedores, parabéns à GIZ, ao IAB pela coordenação, também à Secretaria Nacional de Habitação por essa parceria, né, com a associação. Então é muito bom a gente estar aqui fazendo, acho que se não me engano, o 3º episódio sobre concursos, e é um cenário muito positivo que a gente vê nesse sentido aí, de uma oxigenação aí para a prática, sobretudo para os jovens arquitetos que estão indo para o mercado e que precisam de estímulo, de fato, para exercer a profissão. Parabéns a todos. Lili, falando de concurso aqui, né? Nossa, muito. Aula de concurso, assim, com falas super importantes. Agradecer ao Alfredo, secretário também da Secretaria Nacional de Habitação, todo mundo do IAB por todo o esforço, a GIZ pelo belíssimo trabalho e a todos os participantes e especialmente aos premiados que nos deram a oportunidade de compartilhar um pouco do processo de projeto num concurso tão inovador, tão fora da caixa, acima da média, né? Um prazer pra gente. Obrigada a todo mundo. Isso aí, pessoal. Então a gente volta na semana que vem com mais um episódio pra vocês e até mais.